Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade naquele tema que a gente estava vendo na aula passada, tá? Sobre a propriedade industrial, vamos falar hoje sobre a patenteabilidade, tá? Então nós temos 4 requisitos que são necessários para fazer o pedido de patente. Ele tem que ter o pedido, a característica da novidade, deve atender a uma atividade inventiva, deve possuir uma possibilidade de ser industrializado, uma industriabilidade, e ainda não pode ter nenhum impedimento, ok? E o que é a questão da novidade? Então, para a novidade, esse produto, ele deve atender, esse invento, né? Ele deve atender essas condições, ou seja, ele não pode compreender o estado da técnica. E o que é o estado da técnica? Então esse conceito de estado da técnica, ele compreende todo o conhecimento científico que esteja disponível no mundo inteiro, tá? Então não pode estar, fazer parte do estado da técnica, porque eu tenho que ter alguma coisa nova, inovadora. Se já faz parte do conhecimento científico existente, ele não comporta o que a gente chama de características de novidade, tá? Então, lembrando que novidade é diferente de originalidade. Alguma coisa pode ser muito original, mas não atender aos requisitos de novidade. Sei lá, eu pegar uma televisão e pintar ela de amarelo fosforescente, tá? Vai ser original, mas não é uma novidade, porque a televisão ela já existe, ok? Ah, professor, mas e aí? Então, digamos que eu fiz um estudo, fiz uma tese científica, e aí publiquei os meus resultados, e aí ele passou a integrar o estado da técnica. Quer dizer que eu não vou mais poder patentear? Não, tá? A lei ela dá um período no qual você pode ainda solicitar a patente, mesmo que isso tenha sido já lançado ao mundo, já faça parte do estado da técnica, tá? Então você vai ter um período de graça, que é o que eles chamam, tá? Então esse período, ele faz com que uma novidade, ela leve 12 meses para integrar o estado da técnica, tá? Então dentro desse período de 12 meses, a sua invenção ainda vai manter essa característica de novidade, ok? Precisa ter uma atividade inventiva, ou seja, esse teu invento não pode ser óbvio para um técnico, tá? Se não houver uma atividade inventiva, ele pode ser comercializado, mas não pode ser patenteado, tá? Então eu sei que é um exemplo meio antigo, tá? Mas enfim, por exemplo, criar um aparelho que seja uma TV e DVD, tá? Então ali nos anos 90, teve um momento que ficou, tentaram comercializar um aparelho que era televisão e videocassete ao mesmo tempo. Então, na verdade, ele era 2 aparelhos separados, distintos, mas que tinham um cabeamento interno e estavam dentro da mesma caixa, na mesma forma que algumas televisões foram lançadas, e aí, com um aparelho de DVD aqui na lateral. Então era uma televisão, era um DVD, ambos separados, só que as conexões ficavam dentro da mesma peça plástica. O que não tinha nenhuma atividade inventiva, apesar de ser super original, né? Então ele não poderia ser patenteado, tá? Mas isso não impede que eu pudesse comercializar esse meu produto, sem problema nenhum, tá? Eu só não posso patentear ele, porque não tem uma atividade inventiva. É só uma forma de agregar 2 produtos para vender ele, tem um apelo comercial, ok? Mas a gente hoje em dia já nem usa mais, né? DVD, enfim. Deve ter característica de industriabilidade, ou seja, deve haver uma possibilidade de utilização ou de produção desse invento, tá? Então, quando eu for fazer o pedido da patente nos órgãos responsáveis, aqui no Brasil é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Lá
eu tenho que demonstrar que esse produto ele pode ser produzido, tá? Ou seja, eu tenho que conseguir demonstrar exatamente de que forma ele vai poder ser reproduzido, tá? Porque os técnicos que vão analisar, eles têm que verificar se isso pode ser feito. Por exemplo, não atendem a esse requisito invenções que são muito avançadas, quando falta técnica para produzir esse invento, tá? Então, alguma coisa que eu precise de um elemento químico que ainda não foi descoberto, tá? Eu preciso de uma bateria que dure um dia inteiro com uma capacidade de carga enorme, tá? Para sustentar isso, e ela tem que ser assim pequenininha. Não existe isso ainda, ok? Então, se ela não existe ainda, eu não posso pedir, né, a patente desse meu produto. Falta uma técnica. Ou ainda, né, o que a gente fala de invenções inúteis. Por exemplo, os placebos, tá? Não que o placebo seja inútil, ele tem uma finalidade. Placebos são medicamentos que são, né, que não é bem um medicamento. Ele tem a forma de um medicamento, mas ele não tem nenhum princípio ativo. Ele é somente um material inerte, ok? Então é só o excipiente sem nenhum princípio ativo. Você toma, não faz diferença nenhuma para o organismo. Entretanto, né, nós sabemos que várias condições elas são psicossomáticas, e aí você tomando um placebo achando que você está tomando um remédio, você acaba melhorando. O teu organismo combate a doença ou a condição acreditando que está tomando um remédio. Entretanto, eu não tenho como patentear ele. Por quê? Porque ele não tem nenhum princípio ativo. Ele é uma mentira, é uma forma de enganar a pessoa e o organismo dela, ok? Para que ela se cure. Beleza? Então isso daí também não pode ser patenteado, tá? E ainda deve haver um desimpedimento, ou seja, eu não posso patentear nada que seja contrário à moral e aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública, tá? Então, se o meu invento atentar a qualquer uma dessas condições, eu não posso fazer o pedido da patente. Ou ainda substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes da transformação do núcleo atômico, bem como modificação de suas propriedades e os processos respectivos. Gente, energia atômica, energia nuclear, esse tipo, né, de modificação, transformação do núcleo atômico é de exclusividade do Estado brasileiro, ok? Por quê? Porque por uma questão de segurança eu não posso mexer com esse tipo de coisa. E ainda seres vivos ou parte deles, tá? Então, se eu não posso pegar um pé de manga que eu encontrei na rua e patentear ali o código genético dele. Por quê? Porque ele é de ocorrência natural, tá? A não ser que eu tenha uma atividade inventiva. Por exemplo, eu faço uma hibridação entre duas espécies diferentes e crio uma terceira, ou eu faço um transgênico, tá? Aí eu poderia patentear, né, o que a gente chama de proteção de cultivares. Então, a proteção de variedades cultivadas, ok? Daí eu até poderia. Tranquilo isso, pessoal? Beleza? Bom, a registrabilidade. Então, algumas atividades não são patenteadas, elas só podem ser registradas. Então, quando a gente falou de desenho industrial e de marca, eles não são patenteados, eles só seguem um registro. Por quê? Porque não existe uma novidade específica, tá? Existe uma originalidade, a novidade no sentido de originalidade que eles têm, tá? E ainda deve haver o desimpedimento, não pode atentar a moral, aos bons costumes, como a gente viu ali no item anterior, tá? Inclusive a marca ela deve atender à questão da novidade relativa, já que normalmente a marca usa elementos gráficos, nomes, palavras, tá? E esses não podem colidir com marcas notórias e devem estar desimpedidas. Da mesma forma, né, no que a gente viu ali no item anterior. Tranquilo? Só para a gente ter uma noção, tá?
Qual é o procedimento para a patente? Então, para você fazer a patente, você tem um procedimento muito específico e muito detalhado que está lá no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Então, você faz o depósito do pedido de patente, tá? Com todos os formulários necessários, né? Então, com todos os requisitos que são pedidos, e aí você faz o depósito dessa patente, que vai ser analisada pelo Instituto para verificar se o seu invento ou modelo de utilidade pode ou não ser patenteado. Tá? E no caso de eu fazer um pedido, né, de patente aqui no Brasil, eu ainda posso utilizar o que a gente chama de PCT, ou Patent Cooperation Treaty, tá? Então, o Tratado de Cooperação das Patentes. Isso daqui foi estabelecido em junho de 1970 em Washington, nos Estados Unidos, tá? E acabou se tornando operacional aqui no Brasil a partir de 1978. E o que é esse PCT? Então, o PCT, como a gente tem regras uniformes no mundo inteiro, tá? Então, esse tratado de cooperação, ele permite que você utilize esses parâmetros mínimos daqui do que foi registrado no Brasil para utilizar, para fazer o registro em outros países. Tá? Então, como o processo é meio uniforme, na hora que você vai fazer o pedido da patente, você já marca os países que você quer também patentear, ok? Lembrando que para cada país você deve manter um representante naquele país, tá? Durante o período todo da patente, e ainda pagar as taxas, não só para fazer o pedido de patente, mas as taxas anuais, tá? Dentro daqueles países. Acaba facilitando o processo, porque o grosso do processo mesmo é feito todo aqui no Brasil, e aí o resultado é mandado para todos esses países que podem pedir algumas especificidades, né? Algumas alteraçõezinhas, mas normalmente é coisa pequena, tá? Então ele vai facilitar e vai baratear esse pedido de patente nos 137 países que estavam, né, faziam parte ainda em 2007 desse tratado, tá? Então ele acaba barateando um pouco esse processo, ok? Porque eu não preciso fazer um novo pedido em cada país. Ele acaba aproveitando o pedido básico e se estende para esses outros países, ok? E as taxas, tá? Então tem uma resolução do INPI que é alterada anualmente, tá? E essa resolução, ela traz os valores, tá? De quanto que você tem que pagar para fazer os pedidos, para fazer os recursos, para manter. Então tá tudo lá naquela taxa e esses valores são constantemente alterados, tá? Lembrando que existe uma redução de valores para algumas situações específicas. Então existe uma redução de até 60% do valor quando você está falando numa patente para pessoas físicas. Então empresas pagam um valor bem maior, tá? Ah, mas então é só pedir no nome do sócio ou no nome de uma pessoa que faz parte, tá? Para você conseguir essa redução, não pode participar de uma sociedade no mesmo ramo daquela proteção, tá? Então eu tenho uma fábrica de barracas e aí eu faço um pedido de proteção no meu nome de um modelo novo de barraca, tá? Não cola, ok? Tenho redução nos valores para microempresa, empresa de pequeno porte e microempresa individual, para cooperativas, instituições de ensino e de pesquisa, entidades sem fins lucrativos e ainda para órgãos públicos, ok? Então esses pagam taxas menores. Então nós vamos ter prazos específicos para a proteção da patente, ok? Então, se eu estiver falando de invenção, vão ser 20 anos do momento do depósito, ou seja, daquele momento em que eu preencho todos os formulários, entrego todos os documentos para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá, o INPI, e consigo o número de protocolo. Então são 20 anos a partir dessa data, ou ainda pode ser 10 anos da data de concessão,
Por que tem essa diferença? Porque tem alguns pedidos de patente que eles acabam levando mais do que 10 anos para ser concedido, tá? Então, às vezes você olha um produto e ele diz lá, patente pendente. Isso quer dizer que ainda não foi concedida a patente, mas já foi pedida, tá? Então, se demorar mais do que 10 anos para ela ser concedida, eu vou ter uma proteção de 10 anos a partir do momento da concessão dessa patente. O MU, que é o modelo de utilidade, ele vai ter um prazo de proteção de 15 anos a partir do depósito ou 7 anos a partir da concessão, tá? O DI, que é o desenho industrial, ele vai ter proteção por 10 anos, podendo ser prorrogados por 3 vezes, de 5 anos cada prorrogação. E ainda a marca, ela vai ter um prazo de proteção de 10 anos, tá? Mas tem infinitas prorrogações. Então, se a Coca-Cola, né, quiser, ela vai prorrogando a marca dela por quanto tempo ela quiser. Mas a cada 10 anos tem que fazer a prorrogação. Lembrando que, tá, eu preciso fazer o pagamento das taxas anuais para manter esse meu invento protegido, tá? Então, no site do INPI vocês encontram, tá, quais são as taxas referentes a cada proteção, ok? A cada período, para cada situação. Formas de extinção do direito industrial. Bom, além das formas de ser extinto, né, por aquele decurso daquele prazo, eu ainda tenho a extinção pela falta de pagamento da retribuição devida ao INPI. Como eu estava falando, tá? Eu preciso pagar valores anuais, tá? Taxas anuais. Se eu não pagar esses valores, eu perco o meu direito, tá? Eu perco a minha patente. Renúncia do titular. Não quero mais. Daí, protocolo lá no INPI fala, olha, eu estou renunciando, deixa ela entrar em domínio público. Tá? E aí todo mundo pode copiar livremente. Ou ainda a inexistência de representante legal aqui no Brasil, ou no país em que você tiver registrado, tá? Em cada país que for feito o registro, tem que ter um representante legal. Alguma pessoa que, caso aconteça algum problema, o INPI vai chamar, vai ligar, vai mandar uma notificação, alguma coisa. Se não tiver esse representante legal no país, eu posso perder a minha patente ou registro, tá? E, né, temos a questão dos royalties também. Os royalties são os valores que eu recebo para deixar que outras pessoas produzam ou vendam aquele meu invento ou modelo de utilidade ou o que seja, tá? Então eu posso comercializar esse meu produto livremente. Então o titular comercializa livremente, mas eu tenho que dar licenças para quem eu faço o contrato para que vai utilizar, e essa licença tem que ser registrada, averbada no INPI, tá? Por que isso? Porque o INPI ele fica em conjunto, né, com outros órgãos, inibindo a prática de pirataria, ok? Então, se essa licença está registrada lá no INPI, o INPI sabe que aquela pessoa está autorizada a produzir, né? Não está produzindo de forma irregular. Portanto, isso sempre deve ser informado, averbado lá no INPI, ok? E existem alguns casos, né, que existem as licenças compulsórias, licenças obrigatórias. Isso está descrito lá nos artigos 68 a 71 da LPI. E são várias situações que podem ocorrer, normalmente situações que afrontam a segurança nacional ou a saúde pública. Então imaginemos no período, tá, da Covid. Se alguma empresa desenvolve uma vacina, tá, existe a possibilidade de quebra de patente por um período, né, específico, até que se vacine todo mundo. Aconteceu isso, né, na época da gripe aviária, com aquele medicamento que foi extremamente útil aí para as pessoas que estavam contaminadas com a gripe, tá, para melhorar o sistema imunológico dessas pessoas. Então foi feita a quebra de patente daquele produto enquanto durou o período daquela pandemia, tá? Então, dessa forma,
você pode, né, pedir uma licença compulsória. É claro, né, que os governos dão algumas contraprestações para esses laboratórios, mas é uma das possibilidades em que pode haver a quebra de patente de forma compulsória pelo Estado. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui com as nossas aulas sobre a propriedade industrial, propriedade intelectual, e nos vemos na nossa próxima aula com um outro assunto. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até mais!